Minha senhora, eu vou começar hoje falando sobre uma coisa de bastidores aqui das gravações, tá? Tem alguns vídeos, alguns temas que eles entram na pauta pra eu gravar durante a semana, mas daí eu vou adiando, ou porque me dá preguiça, é verdade, tem que ser sincero com vocês, ou porque vai me dar muito trabalho, eu não tenho esse tempo pra, né, pra dar trabalho. Tem um vídeo aqui meu que eu quero gravar, em que são, como é que era o nome do vídeo? É... é... Seis verdades para os jovens, enfim, alguma coisa assim. Mas daí eu tenho que sentar, escrever, pensar, relembrar as passagens, citação, essas coisas. E aí, às vezes, eu acabo não conseguindo marcar. E tem outros que, por alguma razão, eles nunca entram em pauta. E esse é um desses vídeos. Então, eu já estou aqui não só para trazer aí um bom senso para a tua vida, um bom senso diário, mas também para eu acabar com a pendência da minha cabeça, que faz muito tempo, faz desde o ano passado que eu estou querendo gravar esse vídeo, tá? E eu sempre deixava pra depois que parecia que ele não encaixava em lugar nenhum. Eu falei, quer saber? Pré-carnaval? Ah, tá valendo tudo. Mas o que eu quero dizer com vocês hoje aqui, né? É um, é, uma explicação, é algo que acaba me facilitando, me acabou facilitando a minha vida, de fato, quando eu entendi o que eu vou explicar hoje pra vocês aqui, que é o quê? A beleza não é relativa, assim como a bondade não é relativa. Sabe quando o pessoal fala assim, ah, a beleza está nos olhos de quem vê? Não, não está nos olhos de quem vê, tá? Porque eu tenho certeza que tem muito homem que acaba ficando ou namorando, casando com mulher feia, que se apresentasse uma mais bonita, né, teria trocado. Ah, ó, é o seguinte, você vai casar com essa mulher aqui, tá? Mas e se essa aqui quiser casar? O cara fala, eu prefiro essa. E vocês também, mulheres, não começa, ah, mulher também, entende? Eu já cansei de atender mulher aqui falando assim, ah, o cara é legal, o cara é bacana, mas, ai, desprovido de harmonia. E é sobre harmonia que a gente vai falar hoje aqui. Então, o que eu quero falar pra vocês é que a beleza, ela não é relativa, tá? E se a beleza não é relativa, a bondade também não. Então esse vídeo, além de eu conversar e desmistificar essa frase que eu falei aqui, da beleza está nos olhos de quem vê, eu também quero mostrar para vocês assim que sim, dá pra gente medir, dá pra gente entender que tem atos que são melhores do que outros, tá bom? Tem coisas que são mais bonitas do que outras, tá? E a questão de gosto, ah não, mas é o gosto da pessoa. É, é numa margem muito pequena, tá? É numa margem muito pequena, tá? Mas antes de entrar na beleza, eu vou começar falando sobre a bondade, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Como é que eu posso dizer? Em psicologia tem essa frase, né? Ah, a gente tem que seguir a verdade. O meu cabelo tá uma zona, né? Aqui. Meu Deus do céu. Tem cara que senta pra gravar sem ter penteado o cabelo. Sabia que a primeira vez que eu vejo uma câmera, a primeira vez que eu vejo o meu cabelo, na verdade, é quando eu ligo a câmera. Ou pra gravar, ou pra atender aqui. Primeiros pacientes do dia, eu tô sempre arrumando o cabelo. Mas enfim, voltando. Muitas vezes em psicologia tem isso, assim, né? A coisa do. Ah, mas qual que é a verdade do paciente? Qual que é a verdade do paciente? Né? Ou seja, o que que ele acha bom? Se ele gosta de, sei lá, se ele gosta de apanhar e pra ele isso é bom, então isso é bom, porque é ele. Ele é a medida das coisas. Então tem um problema, tá? Se eu der a outra luz aqui pra rebater. Então tem um problema. Senão metade do meu rosto fica escuro. Aí. Então tem um problema. Qual que é o problema? A gente começa a acreditar que cada cabeça é uma sentença, cada pessoa decide o que é bom, o que é ruim, o que é verdade e o que não é. E aí a gente acaba, o que é, né? E a gente acaba entrando nessa questão assim de que tipo, se a pessoa, né? Um exemplo, pra você ver como esse assunto ele é um pouco amplo. A pessoa chega e fala assim, ah não, mas o aborto é cada um escolhe, entende? A gente chega nesse tipo de assunto, sabe? Trabalho infantil, sabe? A gente começa a entrar nesse tipo de assunto. Ou seja, se a gente começa a acreditar que a bondade é relativa, ou seja, a percepção do bem e do mal é relativo, então, meu amigo, a gente vai ter que começar a achar que, enfim, um pai que, para corrigir seu filho, né, dá chicotada nas costas dele todo dia, não, mas ele é o pai, é a verdade dele. Então tem um perigo hoje em dia. O perigo de nós acreditarmos que cada um decide o que é certo e o que é errado, cada um decide o que é bom e o que é mal, tá? Por isso que eu vou começar com a bondade, porque beleza, depois a gente termina um pouco mais animado esse vídeo. Então, presta atenção comigo, né? Vou fazer um exercício muito simples. Pensa aí.
Uma criança começou a chorar, seu filho começou a chorar. Qual a melhor atitude a você fazer? É acolher ele ou bater nele? A criança acordou de noite e está chorando. O melhor é acolher ou bater? Pensa. Quando tomei o café, não, ele vai esfriar. Ah, Jota, é óbvio. Claro que é óbvio. É óbvio que é óbvio. Entende? Seu filho chega para te dar boa noite. Né? Sei lá, um dos piá que chega. Ah, papai, beijo, boa noite, vem me dar um abraço. Qual que é a melhor atitude que eu tenho? É dar boa noite pra ele. Boa noite, filho. Ou é chegar e falar, ah, sai daqui, pia, que merda. Piazada que enche o saco. Certo? Então você começa a perceber que é óbvio que existe objetivamente algo que é bom e algo que é ruim. Certo? Vou dar um exemplo. Recentemente aconteceu um caso ali, acho que em Itaiatuba, não sei como é que é o nome da cidade, em que o sujeito descobriu que a mulher estava traindo. Nem sei se é verdade, né? Eu só sei que o sujeito disse. Às vezes nem sei se a mulher está realmente fazendo isso. E então, na sequência, o cara foi lá, escreveu um post pra ela, se eu não me engano, coisa ridícula. Escreveu um post pra ela. E o que que ele fez? Ah, ó, não dá mais, bababá, bababá. Beleza, ele só podia ser um corno, mas não, o que que ele vai lá? Ele vira um cara extremamente cruel. Ele dá cabo dos dois filhos e dele mesmo. Você entende? Agora fala comigo. Quando o sujeito descobre que é corno, a melhor situação é fazer isso ou então, sei lá, pra rede social expor a mulher? Ah, Jota, pra rede social expor a mulher não é legal, não precisa, eu sei, mas entre fazer o que ele fez, não é melhor? Mas entre expor a mulher, coisa e tal, e ser um homem digno, e sair de casa, e preservar a memória da família, e, enfim, beleza, ó, você não quis mais, você me traiu, enfim, digamos, né, levando em consideração que isso fosse verdade. Então você começa a perceber que tem uma gradação, entende? E nós sabemos disso. Você sabe disso. Então a bondade, ela pode ser gradual, entende? Ela pode ser medida. O que você fez de bom, o que você poderia ter feito um pouquinho melhor. Tanto que é isso que eu falo. Eu gravei um vídeo esses dias no Instagram falando sobre isso. Quando você for fazer algo, não meça a sua atitude pelo resultado da sua atitude, porque às vezes o resultado não é exatamente o que você queria. Né? O exemplo que eu dou, um sujeito lá que está trabalhando muito, coisa e tal, bababá, não tem sucesso o negócio dele. Né? Vou dar um exemplo. Imagine se todo mundo que medisse o seu resultado, a sua atitude pelo resultado, como é que ficaria como é que ficou na pandemia? Ah, o cara abriu uma balada, o cara abriu um boteco, fechou tudo, coisa e tal. Dá para ele falar, eu sou um idiota? Não, ele vai ter que falar, cara, putz, o resultado, o que gerou o meu fracasso na pandemia, está completamente fora do meu controle. Entende? Tá? Então, assim, o que eu falo é isso. Meça, enfim, ao invés de medir pelo resultado, meça pela sua consciência e pelo quanto você se dedicou para aquilo. Porque isso sim você consegue medir se foi melhor ou pior. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês é o quê? Nós, internamente, temos esse sentimento. Esse sentimento de fiz melhor ou fiz pior, poderia ter dado mais. Claro, né, meus queridos melancólicos, é do meu coração. É claro que às vezes vocês também vão num nível assim, do tipo, ah, eu poderia ter feito mais. É, você e Jesus Cristo, né? Porque, pô, aí também é exagero, é muito chicotado nas costas. Mas o que eu quero dizer com isso? Se nós temos essa percepção do que é melhor do que é pior, e muitas vezes nós julgamos o outro achando que fez de má vontade, entende? Quando você vai num restaurante, ah, pô, não fui bem atendido. O cara não, o garçom não te deu um tapa na cara, mas assim, não fui bem atendido. Poderia ter sido melhor, certo? Se a gente tem essa percepção interna, é porque externamente existe isso na realidade. Entende? Externamente existe isso na realidade. Um exemplo que eu vi esses dias. Eu vi as estatísticas do Titanic, né? O que aconteceu com o Titanic? 80% dos homens morreram. E se eu não me engano, 30% das mulheres morreram. Por quê? Porque os homens do Titanic colocaram as mulheres no bote, as mulheres e as crianças, e eles ficaram no Titanic. Né? Então você vai olhar isso e falar assim, tá. Eles morreram pelo outro. Olha essa atitude. Olha que foda. Hein?
Ou seja, quando a gente pensa nisso, fala, pô, alguém morrer por nós é uma atitude de amor brutal, não é mesmo? Tanto é que, né, que Jesus Cristo fez isso, né? Nossa querida é ótimo. O grande Jota mandou essa. Então o que acontece é o quê? A gente consegue perceber quando alguém faz isso. Por isso que muitas vezes a gente assiste um filme ou a gente lê uma história, né? Para quem é católico lê uma história de santo, e fala: "Meu Deus do céu, cara, o que esses caras fizeram pelo pobre, pelo humilde, pelo doente, pelos necessitados, entende? Né? Então é isso. É você perceber isso é uma bondade. É por isso que eu assisti agora, né? Teve o podcast aí dos 300. Por que você assiste o 300 e fala: "Pá, velho, que paulada"? Tem uns filmes que são uma paulada. Agnus Dei, que é da semana que vem, tá? Eu tô falando desse filme, normalmente eu não fico citando, mas é porque eu quero que todas as mulheres assistam. Você, Agnus Dei. Jota, no meio do carnaval, sim, você vai assistir um filme chamado Agnus Dei, que não é fácil. Né? Sinopse dele. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados alemães entram num convento, né? Acabam violentando as irmãs, e então elas se descobrem grávidas, tá? Aí você vai ver o que é ser bom e o que é ser ruim, principalmente no mundo antinatalista e abortista como nós estamos vivendo. Ali você vai me dizer, isso foi bom ou era melhor que elas abandonassem a gravidez? Interrupção da gravidez. Entende? Aí vocês vão ver, tá? E principalmente é um filme feminino, quase não, acho que não tem nenhum personagem homem que apareça lá. Enfim, né? Muito pouco. Mas nesse sentido, bondade é possível de ser medida. E essa ideia, quando entrou na minha cabeça, eu falei, cara, isso é verdade. É perceptível. E o que eu pensei, pelo menos na minha vida, é eu quero ser essa pessoa que vai conseguir, ou seja, ser bom. Sabe quando você vê uma família e fala, pô, nossa, cara, olha aquele pai, olha aquela mãe, você nunca viu aquela família. Mas tem algo na atitude deles que é boa. Por quê? Porque é perceptível. Sabe aquela frase, como é que é? Quem sempre fica perfume na mão daqueles que entregam rosas, alguma coisa assim. Depois vocês me escrevem aqui, vocês são melhor do que eu nisso. Então, é nesse sentido. A bondade deixa rastro na pessoa que é boa. Mesmo que ela seja a mais humilde do mundo, ela deixa rastro. Entende? E nós percebemos isso. Mas agora a gente está num mundo de desconfiança, a gente está num mundo de vitrine, que a gente começa a achar que todo mundo que parece bom é bom. E claro, é necessário a gente ficar um pouco desconfiado. Porque muita gente que finge ser bom para te impactar, mas muitas vezes tem gente que é boa e a gente desconfia. Então, saber discernir isso é difícil, né? Mas o que acontece? Preste atenção a partir de hoje. Presta atenção. Tá? Quando você estiver com seus amigos, com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com seus filhos, preste atenção. O quanto é realmente muito, muito objetiva a bondade. O filho vem querer, né? Mãe, posso comer Mãe, posso comer mais um pedaço de bolo? Ô, filha, não vai dar. Tem modos de falar que você percebe, entende? Modos de conversar com a sua esposa, modos de conversar. Tanto que eu vou dar um exemplo, um livro que não está aqui, não sei onde é que está, chama Comunicação Não Violenta. É isso. É você aprender a se comunicar de forma não violenta, entende? Existe uma maneira que é melhor do que a comunicação violenta, passivo-agressiva, esse tipo de coisa. Tá bom? Mas aí o que eu falei, esse vídeo começou falando sobre beleza não é relativa e eu caí na bondade. Agora vamos pra beleza, tá? Vamos pra beleza? Beleza também não é relativa. Vamos dar um exemplo, tá? Duas mulheres aqui, Gisele Bündchen e Dercy Gonçalves. Qual que é a mais bonita? Precisa? Eu vou até tomar mais um gole de café. Esfriou. É claro que é a Gisele Bündchen. Ou vamos pegar outra, Tata Werneck e Gisele Bündchen. Quem que é mais bonita? Eu falo bonita, bonita mesmo, visualmente. Claro, Gisele Bündchen. Ou então tá, já estamos só da Gisele Bündchen. Então pega outra aí, qualquer. Marina Rui Barbosa. Entende? Sei lá. Okay. Scarlett Johansson. Com a Tata Werneck. Você vai falar assim, Jota, mas a Tata Werneck não é feia. Eu sei que não, mas você entende que tem uma escala, né, de beleza. Existe, a beleza não tá nos olhos de quem vê.
A beleza como a bondade é algo que você consegue ver, assim, pô, essa é mais bonita que aquela, pô, aquela ali também já subiu um patamar. Homens entendem isso com uma clareza muito fácil. Eu nunca esqueço o meu amigo, acho que todo homem passou por isso. Nunca esqueço o meu amigo que ele falou, cara, ferrou, cara. Eu falei, mas e aí, ficou com a menina? Não, ferrou minha vida, fiquei com a menina, mas daí agora eu tô ruim da cabeça. Eu falei, por que tá ruim? Cara, o patamar subiu. O patamar subiu. Então, em beleza também tem isso. E eu falo isso porque eu sei que a maior parte do meu público é feminino, que é aquela coisa, minha senhora, para com esse negócio, o cara é legal, o cara é bacana, mas eu não acho ele bonito. Ele não vai ficar mais bonito. Quer dizer, o homem, às vezes, a mulher dá uns tapas nele ali, né? No bom sentido. Mas também não sei. Dá umas ajeitadas no cara, o cara melhora, né? Aquele sujeito que não usa barba, bota uma barba, já dá um Photoshop masculino, né? Se eu tirar essa barba aqui, pelo amor de Deus, eu nem sei o que tem aqui embaixo. Então, assim, já dá um Photoshop masculino, ajeita a roupa, já dá pra dar uma melhorada. Mas às vezes, gente, às vezes não dá. Entende? Às vezes não dá. Não é bonito. E aí você fica. Claro que daí o que acontece com o relacionamento? Alguém que não é esteticamente bonito pode ficar bonito por causa da atitude. Né? Um exemplo que uma vez eu vi Darem falando sobre isso, assim, a Madre Teresa de Calcutá. Ela não é uma mulher bonita. Mas assim, quem não gostaria de ter conhecido a Madre Teresa de Calcutá? Entende? Quem não gostaria? Né? Eu mesmo, quando vejo sou devoto de São João Paulo II e de São José. São João Paulo II porque meu nome é João Paulo, tá? Não sei se você sabe. Não é Joelson, não é Jailson, tá? É João Paulo. E aí o J vem de João Paulo. E aí, assim, você não olha para um Papa ou para o Leão XIV e fica, será que ele é mais bonito que o Papa Francisco? Você tá nem aí, você tá preocupado com o que ele possa falar. E é claro que uma pessoa que pode ser muito, muito feia, né? Como é a ideia lá do Bela e a Fera, uma pessoa que pode ser assustadora, ela pode se parecer bonita para você caso ela mude a atitude. Então a beleza também está na atitude, mas se a gente for pensar no lado estético da coisa, às vezes está lá. Um negócio que você não consegue lidar. Então isso tem que ser levado em consideração. Principalmente vocês não querem nessa cilada do mas o cara é tão legal, o cara é tão bacana, o cara é tão amoroso, mas eu não sinto nada por ele. Nada, né? Que eu falo sempre assim, não tem química, não tem desejo, não tem atração. Eu tenho vergonha de sair com ele. Eu já ouvi isso, mulheres falando isso. Eu tenho o cara, ele é bacana, ele é interessante, não sei das quantas, mas eu tenho vergonha de sair com ele. Pô, aí não dá, entende? Objetivamente não está dando. Ele não é bonito, ele não tem como. Eu já vi outros homens falando isso também. Não, a menina é legal, puta. Vê, quando eu falo isso, vocês acham que o cara é um vagabundo, safado, entende? Mas quando a mulher faz isso, às vezes a gente passa o pano, né? Não, é verdade, esse cara é muito feio, dá vergonha mesmo. Mas a mesma coisa acontece no inverso. Se a mulher for também muito feia, o cara fica com vergonha. Mas e aí, me diz, tem que ser levado em consideração ou não tem que ser levado em consideração isso? Entende? Eu estou dizendo principalmente isso, primeiro, para essa cilada que vocês acabam caindo, de tentar entender. Segundo, porque relacionamento, né, a parte emocional, a parte afetiva, sexual, enfim, é o que é exclusivo do casal. Então, uma das coisas que eu falo às vezes para os pacientes é assim: eu não sinto nada pelo cara, então não fique com o cara. Porque se tem alguém que você tem que sentir alguma coisa, é por quem você tá ficando. Se tem alguém que você tem que olhar e achar bonito, é o teu homem, entende? Às vezes pode acontecer de você achar bonito, outras pessoas não. Tudo bem. Mas o que acontece? E às vezes você reconhece que ele não é o cara mais bonito. Mas ele é charmoso, ele tem pegada, ele tem. O homem tem essa sorte. Se ele for feio, mas ele tem pegada, a gente sabe que às vezes assim, a gente dá uma relevada. Mas o que acontece é o quê? Nesse sentido, se você não consegue achar a pessoa bonita, você não consegue, não fique. Porque isso, você vai ver essa cara o resto da sua vida. E é isso que você quer? Não quer acordar e ver uma pessoa bonita? Eu dou graças a Deus, eu acordo. Então é bonita do meu lado. Entende? Bonita pra cacete. E aí a personalidade dela deixa ela mais bonita ainda. Eu fico super feliz, entendeu? Sabe? Vejo minha mulher se arrumando, coisa e tal. Falo, eita, casei bem. Boa, Jota. Entende? Tem que ter isso daí. E você também tem que levar em consideração que isso é importante pra você. E que você quer alguém que seja objetivamente mais bonito, objetivamente bom, esse tipo de coisa. Então, para com essa coisa de, eu tô ficando louca ou não sei das quantas, entende? Mas o cara, sabe, você ficar tentando relativizar as coisas. Às vezes é mais fácil a gente assumir, tá? Que o cara não é bom,
o cara não é legal, o cara não é bonito, esse tipo de coisa. Tá bom? É isso, meus caros. Deu por hoje, tá? Eu vou atender agora. Não se esqueça, aqui embaixo tem um link, que se você quiser marcar um horário comigo, de terapia ou de atendimento pontual. Terapia, como eu sempre falo nos meus vídeos, é de 1 hora, e atendimento pontual de 1 hora e meia, tá? Fica à vontade, manda mensagem para Paula. Segunda coisa, não deixe de comentar aqui embaixo, faz sentido para você, não faz, ajuda muito aqui os meus vídeos, dá like, essas coisas, faz o vídeo subir, tem até um negócio de hypar, vai clicando aquele hype ali. Esses dias aí entrei no top 100 e fiquei muito feliz. Outra coisa, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisem, tá? E não se esqueça que no clube do canal aqui do YouTube eu estou fazendo esse livro, estou lendo esse livro aqui. Vamos já para o 5º capítulo de 9, tá? Na semana que vem é o 5º capítulo de 9. E ó, se cuidem, tá? Bondade não é relativa. Então se cuida agora nesse carnaval aí, e vocês tomem cuidado, tá, piazada? Tá? Façam coisas boas, né? Ou então algo que você se arrependa pouco. É isso, um grande abraço. Tchau, tchau.